Oi, gente! Eu tava aqui fazendo a edição do vídeo que eu vou liberar hoje e tava falando e percebi que eu não tinha gravado o final do vídeo. Tem um cachorro latindo, eu tô aqui com o meu gatinho. Eu estou lendo um livro e eu percebo o quanto Deus, quando você pede, né, quando você tá passando por algum momento e você se aproxima de Deus, sabe? Você conversa com Deus, você tem aquela intimidade, sabe? Aquela intimidade de filha, onde você não usa máscaras diante de Deus. Porque às vezes a gente tem a mania de querer usar máscaras diante de Deus, né? A gente não só usa diante das pessoas, como a gente usa diante de Deus. A gente esquece que Deus nos conhece. Aí você pode achar assim, mas se ele nos conhece, então, mesmo se eu usar máscara, ele sabe quem eu sou. Mas ele quer que sejamos verdadeiros com ele, sabe? Que contemos pra ele o que estamos sentindo. Se a gente tá sentindo tristeza, que a gente conta tristeza. Se a gente agiu mal com alguém, que a gente conte pra ele, pra que ele possa nos ajudar. Se a gente tá com raiva, com ressentimento de alguém, se alguém nos machucou, sabe? Que a gente conta essas coisas. Porque eu sei que tem pessoas que às vezes não acreditam, mas é muito importante você ter intimidade com Deus, você contar as coisas para Deus. E eu sempre falo que eu quero testemunhar as coisas maravilhosas de Deus. Essa semana foi uma das semanas assim mais difíceis para mim. Eu tive muitas guerras comigo mesmo, mas guerras que eu mesmo iniciei, onde eu comecei a recordar coisas do passado. Um conselho que eu quero trazer é: gente, não revivam o passado, não busquem reviver o passado. Se o passado foi bom, deixe ele lá. E se foi ruim, não tem por que você ser apaixonada pelo passado. Infelizmente, Padre Léo, ele fala isso em um dos seus livros, que nós seres humanos alguns de nós somos completamente apaixonados pelo passado, seja ele bom, principalmente o ruim. Tem pessoas que não conseguem esquecer o passado e fica se apegando. Gente, o que aconteceu no passado não pode mais ser mudado. Acabou. Você pode mudar o hoje, o agora. Até o seu futuro você não pode ficar pensando, porque se você pensa, você esquece de viver o agora. Aí eu tava focando esses dias muito, revivendo o passado, sabe? Em vez de focar no hoje, eu tava perdendo meus dias, né? Focando no passado. O que aconteceu no passado? Mas por que aconteceu isso? Mas por que eu fiz isso? Às vezes a gente fica se perguntando: por que eu fiz aquilo? Gente, você fez. Se foi algo ruim, você aprendeu com aquilo que você fez. Aí você pode ficar se perguntando: mas Deus me perdoou? Se você pediu perdão, é claro. Então eu fiquei me torturando por algumas coisas que aconteceu e eu fiquei: nossa, mas eu devia ter feito isso. Eu devia ter defendido essa pessoa. Mas eu aprendi. Então o importante é você aprendeu com aquele seu erro. Então eu fiquei me perguntando, né? Então eu conversei muito com Deus a respeito dessas coisas todas. E eu ficava falando pra ele: Senhor, eu sinto que eu tô com uma coisa no meu coração, eu tô com um ressentimento, ou sabe, uma coisa ruim, onde eu tô focando naquilo de errado. Por que aconteceu isso? Por que eu fiz isso? E por que essa pessoa? E por que aconteceu isso no passado? Por que essas pessoas fizeram isso? Sabe? Eu ficava me questionando. E eu tava muito mal. Aí chegou o momento que eu falei: eu vou ter uma crise, sabe? Porque eu estou muito mal. Só que eu converso muito com Deus. E o Espírito Santo, ele é lindo, maravilhoso. Ele me mostrou um vídeo que eu não queria assistir, mas eu cliquei. E o vídeo falava exatamente aquilo que eu tava sentindo. E por incrível que pareça, eu tava a ponto de desesperar, de chorar, porque eu tava muito mal, sabe, com isso, relembrando o passado e esquecendo de viver o agora. Então esse vídeo me trouxe uma paz muito grande. E eu fiquei, sabe, com aquele momento que você ora pro Senhor e fala: Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer, me dá uma resposta. E Deus te manda a resposta em formato de vídeos, pessoas vindo até você falando. Deus, ele te dá a resposta de alguma forma. E eu fiz: caramba,
Senhor, eu lembro que quando eu assisti o vídeo, eu comecei a rir. Tipo, eu sei que tem pessoas que não acreditam nessas coisas, mas olha a importância de você pedir, de você conversar com Deus e falar pra Ele: Senhor, olha, eu queria ouvir o Senhor falando comigo, sabe? Deus fala conosco a cada momento. Deus fala conosco nos detalhes, às vezes somos nós que não percebemos. E eu comprei, né, meu noivo comprou pra mim, eu mostrei até num vídeo aqui anterior, um livro, e ele comprou 3 livros. Eu só tinha lido um, eu já terminei um deles, e eu não tinha começado o outro, que é o estranho, porque o outro eu queria muito, mas eu comecei a ler primeiro o outro livro que chegou, né, do Padre Léo. E eu comecei a ler esse livro do Padre Léo ontem, e eu tava mal antes de ontem. E quando eu li o livro falava exatamente aquilo que eu tinha orado pro Senhor, porque eu estava me sentindo muito mal, eu estava olhando pro passado e estava sentindo raiva, mágoa, sabe? Tem uma tristeza. Eu meio que sentia que eu não estava conseguindo perdoar. E eu não imaginava que esse livro do Padre Léo focava muito no que eu tinha orado pro Senhor, sobre o perdão, que eu queria que o Senhor me ajudasse. E é aí que eu quero dizer, a divina providência, ela providencia, sabe? Como é que um livro que eu comprei, que eu nem sabia sobre exatamente o que ia tratar sobre o perdão, né? Porque o livro era sobre cura interior, então eu não achava que ele ia focar tanto no que eu tô passando. Então eu fiquei pensando, sempre quando a gente ora para Deus, né, para a divina providência, quando a gente pede para que a divina providência providencie, Deus, ele providencia, sabe? Então não tem por que você se preocupar, é isso que eu tô querendo dizer, irmão. Não tem por que você se preocupar. Deus, ele te ouve. Hoje talvez você esteja passando por algum momento difícil. No meu caso, são momentos assim onde eu não tava conseguindo, sabe, tinha uma dor muito grande no meu coração do que aconteceu no passado, que eu achei que já estava curado, mas eu percebi que não, a ferida voltou a doer. Então eu corri pro meu amigo e falei: Jesus, eu preciso de ti, eu preciso que o Senhor me fale o que fazer. E ele me mandou um vídeo falando exatamente o que eu estava passando, sendo que eu não procurei esse vídeo. E o livro que eu tinha comprado, que eu estou lendo nesse momento, ele está falando a mesma coisa, ele está me curando num livro. Eu fiz, olha como Deus é lindo. Era como se, olha, eu comprei um livro e ele fala, é como se ele tivesse dito: você vai esperar, você não sabe sobre o que é o livro, porque eu não tinha aberto o livro. Você vai precisar desse livro e você vai ler o livro no dia em que você está precisando dessa resposta. Então é isso que eu quero dizer pra você. A divina providência, ela é linda e nós temos que pedir. Sabe, o que eu quero dizer pra você é, o Padre Léo, na verdade já aconteceu comigo, eu quero trazer mais uma vez aqui. Eu vou trazer as coisas que eu vivi, né? Eu tava querendo muito, eu tava, na verdade, precisando de algumas blusinhas. Eu já gravei um vídeo sobre isso, tá bem no início do canal, mas eu vou trazer aqui. E eu precisava dessas blusinhas, só que eu não tinha dinheiro. E eu orei pro Senhor, pedindo a Ele 5 blusinhas que eu estava precisando. Eu falei pra Ele: Senhor, eu sei que tem pessoas que estão precisando de coisas realmente urgentes, coisas que são muito importantes. Eu sei que o que eu tô te pedindo é algo banal, é algo pequeno, mas o Senhor falou que se a gente tá querendo algo, a gente vai até ti e peça. É algo bobo? É, mas é o que eu tô precisando. Eu coloco em tuas mãos. Eu pedi 5 blusinhas. Deus me mandou 8, uns 2 dias depois. E é isso que eu tô querendo dizer pra você. Pra você confiar na divina providência. Então, eu lembro que eu comecei a confiar na divina providência, a me entregar totalmente à providência de Deus, não só pra ganhar coisas, mas às vezes pra ouvir o que Deus tem pra me dar naquele momento, sabe? Palavras, como agora. Eu tava assim num momento muito difícil e Deus mandou o seu Espírito Santo usando pessoas e um livro, e que me tranquilizou, me trouxe a paz, sabe? Meu coração tá tranquilo. Eu vou até voltar a ler o livro porque comecei assim. Então é isso que eu quero dizer pra você confiar na divina providência, confie em Deus. Às vezes você tem um problema e você conta pra todo mundo, esquece de contar
realmente para a única pessoa que pode te ajudar. Às vezes naquele momento a única pessoa que pode te ajudar é Deus. Mas você esquece dele, você conta para todo mundo e esquece da divina providência. Mas também não basta só você contar para Deus, você precisa confiar que ele vai agir em seu auxílio. Gente, me desculpa, tem um cachorrinho feliz da vida aí cantando e é isso mesmo, né? Deixa ele cantar. Então você precisa confiar. Sabe, quantas e quantas vezes eu orei para Deus pedindo uma coisa que eu estava precisando e confiei na providência dele. Eu lembro que eu sempre dizia, eu vivo da providência de Deus. Eu quero ser dependente dessa providência. Porque Jesus, ele é muito claro que Deus não há de deixar nada faltar se você pedir para ele. E eu acredito nisso. Então, eu lembro que todas as vezes que eu me entreguei à providência divina, a providência divina veio em meu auxílio. Então é isso que eu tô querendo dizer para você. Se entrega à providência de Deus. Confia nele. Você tem que confiar. Cria uma intimidade com teu amigo Jesus. Conversa com ele. Olha, eu confesso que aqui no meu quarto eu costumo falar sozinha com Jesus. Eu conto tudo que acontece comigo. As coisas erradas que eu faço, eu arranco as máscaras da minha cara e conto tudo pra ele, eu falo. E as coisas que fazem comigo eu também digo. Não, mas eu digo que é pra ele me ajudar a perdoar, sabe? Pra que ele arranque do meu coração a tristeza, a mágoa que estiver. Jesus, ele nunca vai te dar um conselho errado. Não, ele não vai mesmo. Ele não vai chegar pra você e dizer, olha, essa pessoa agiu mal com você, olho por olho, vá lá e faça a mesma coisa. Ele vai dizer, filha, essa pessoa te fez isso, oferece a outra face. E você vai dizer, isso é injusto. Aí ele vai dizer, não, é isso o meu mandamento. Oferece a outra face. Perdoa quantas vezes for necessário. E você tem que confiar nesse amor, sabe? Confiar nessa providência. Se entregar à providência divina. Se eu fosse assim compartilhar tudo que aconteceu, todas as vezes que eu me entreguei à providência divina e confiei verdadeiramente naquele que tudo pode. Então eu quis compartilhar isso aqui porque foi algo que me aconteceu. Foi algo que eu confiei no meu amigo e ele veio em meu auxílio e fez aquilo que eu estava precisando. Eu pedi a ele que ele falasse para mim, que ele tranquilizasse meu coração, que ele me falasse o que fazer. Porque eu tava sentindo uma tristeza muito grande, eu tava com uma dor, sabe? Eu tava recordando aquele passado ruim. E eu achava que eu tinha que me vingar por aquilo que tinha acontecido. E meu amigo veio e me trouxe uma paz que eu não consigo explicar. A paz foi imediata. E o conselho que ele me deu foi o conselho que não era pra mim ir lá e mostrar, né, e fazer o olho por olho, dente por dente. Era oferecer a outra face. Que só assim eu teria realmente a verdadeira paz. A paz que realmente Jesus... A paz que Jesus nos dá, né, que é aquela verdadeira. É a paz que... E eu tô sentindo essa paz até agora. Então é isso que eu queria dizer pra você. Confia em Deus. Tá acontecendo algum problema com você? Entrega nas mãos daquele que tudo pode. Confia nele. Se entrega à divina providência. Eu lembro que onde eu ia ser freira, a gente vivia muito da divina providência. Talvez alguém pode não saber, né, o que é. Gente, é você confiar em Deus. Você tá precisando de algo, é você pedir para Deus, confiando que Ele vai te dar aquilo, sabe? Tipo, lá precisava de alguma coisa, então você orava para Deus. E igual aconteceu com as minhas blusinhas, eu pedi 5, ele me mandou 8. Ele mandava o alimento. Tipo, igual o Padre Léo falou que na comunidade precisavam de café. Oravam de manhã, de tarde, alguém chegava com a quantidade que tinham pedido. O que é isso?
é Deus ouvindo a sua oração. Se Deus não ouve nossa oração, é porque talvez a gente não tá botando fé naquilo. Às vezes a gente fala, porque não é o tempo. Mas o que será que você tá pedindo para Deus primeiramente? Porque às vezes a gente pede coisas absurdas para Deus e fica, Deus não me ouviu. Talvez Deus tá te livrando, você não sabe nem o que tá pedindo. Às vezes você tá pedindo uma coisa terrível para você mesmo e você acha que é uma coisa grandiosa. Às vezes Deus tá te salvando, você tá perdendo a sua própria perdição e Deus tá te livrando. Às vezes a gente tem mania de dizer, se não aconteceu isso agora, porque Deus vai me dar algo maior lá na frente. Talvez você não tá sabendo pedir, Deus tá te dando um livramento. Bendito seja Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado, porque realmente a gente não sabe pedir as coisas. Muitas vezes a gente pede qualquer coisa e nem percebe, né? A gente pede coisas que Deus, graças a Ele, que Ele fica nos livrando de tantas coisas. Então, às vezes eu fico pensando, eu peço cada coisa a Deus e bendito seja Ele que algumas coisas não aconteceram, porque às vezes não são coisas boas, às vezes essa coisa podia nos levar à destruição, a nos perder de nós mesmos. Então é isso. Quando as coisas não acontecerem, às vezes alguma coisa que você pediu, talvez seja porque isso que você estava te pedindo poderia te destruir. Então é isso que eu quero dizer. Aprenda a confiar verdadeiramente em Deus, sabe? A ter uma intimidade com Ele, conversar com Ele, a se entregar nas mãos dele, a confiar na providência divina. E se você precisa de algo, ir lá e pedir exatamente para esse Deus. Deus está cuidando de nós, Ele cuida de você, não se esqueça disso. Não se esqueça de pedir ao seu Pai, Ele não te abandona nunca. Você só precisa se entregar à providência divina. Eu sempre falo que eu quero testemunhar, né, as graças, os milagres que Deus faz na minha vida. Então acho que eu tenho que me comprometer a cada milagre, né? Gente, milagre que eu tô falando, às vezes você acha que milagres são coisas grandiosas, né? Alguém pode olhar e dizer, isso não é milagre. Claro que é, você acordar e respirar é um milagre. É isso que eu queria dizer pra você, sabe? Seja sensível pra ver os milagres que Deus faz na sua vida. São muitos, e não se esqueça de se entregar à divina providência de Deus, porque Deus está cuidando de você, meu irmão. Que Deus abençoe todos nós. Tchau!